Boa noite a todos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, reiniciando nossas atividades do ano. Nós estamos iniciando, então, com grande alegria, né, para esse ano de 2021. Queremos que seja melhor que o de 2022. E a nossa primeira atividade é com o professor Fabrício Rosa, fazer uma conversa sobre direitos humanos. Antes de apresentar o professor Fabrício Rosa, eu vou falar para vocês como chegamos até o contato com ele. Ano passado, alguns de nós aqui participamos de um evento do Instituto Federal Goiano, que ele participou, ele foi um dos palestrantes em um dia, e a gente gostou muito da fala do professor Fabrício, e a gente pensou, na hora, a gente tem que trazer o professor Fabrício para conversar um pouco conosco. E o tempo foi passando, alguns compromissos dele a gente não gostaria de atrapalhar. O professor Fabrício está meio ocupado com o doutorado, depois ele pode conversar um pouco com a gente sobre isso. Também estava em atividades de campanha. E no final do ano a gente conversou com ele, ele prontamente aceitou o convite, a gente ficou muito feliz. E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês dele. É o mesmo texto que eu enviei para todos no convite. Então, o professor Fabrício Rosa, ele é doutorando em Direitos Humanos pela UFG. É policial há 21 anos e atua especialmente no enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas. Militante do movimento Policiais Antifascismo, ele desenvolve projetos sociais com adolescentes em conflito com a lei, crianças com câncer, migrantes e população em situação de rua. Professor Fabrício, então é um prazer enorme falar com o senhor. Nós somos aqui do campus Vacaria, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O campus Vacaria está situado aqui na região de cima da Serra Gaúcha. E esperamos que tenhamos uma noite assim bem agradável. E passo a palavra para você, se quiser falar um pouquinho mais do senhor, e já podemos iniciar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Bem, boa noite a todos e a todas. Conseguem me ouvir bem? Sim. Bem, eu agradeço ao professor Jorge Luiz pelo convite, pela confiança. Não tenho muito mais o que me apresentar. Eu sou Fabrício Rosa, sou policial, trabalhei alguns anos na Polícia Militar, trabalho hoje na Polícia Rodoviária Federal. Na PRF, eu já rodei o Brasil fazendo operações contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra o trabalho escravo, o trabalho infantil, o tráfico de pessoas. Conheço, inclusive, o estado de vocês, já estive aí algumas vezes, um belíssimo estado. Sou professor também, dou aula em cursinhos, dou aula em instituições policiais, pesquisador também. E é isso, militante por um outro mundo, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais fraterno, um mundo onde as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, onde as pessoas possam ter maior saúde mental. O mundo anda muito adoecedor, convive com muitas famílias, muitas pessoas passando extrema necessidade, um mundo mais carinhoso, um mundo mais afetuoso, um mundo melhor para todo mundo, para as diversidades, para as diferenças. Afinal de contas, nós somos todos únicos. Cá estou eu, um goiano, goianiense, com o meu sotaque, falando com vocês aí de Vacaria, acho que fica no norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, sou um militante por outro mundo possível, por uma outra forma de viver, por uma sociedade do bem viver, da paz, da alegria, da harmonia, da distribuição de riqueza, da beleza, da virtude, da verdade, da sabedoria. Enfim, tentando fazer a minha parte para que a gente possa alcançar esse lugar, que é um lugar difícil, um lugar que exige um avanço civilizacional de cada um de nós, não só enquanto sociedade, mas individualmente também. E tentei traçar essas 2 décadas na polícia dentro desse espectro, dentro dessa realidade, dentro desse desejo, desse outro mundo. E aí, quando o professor me convidou,
Não, o tema era diferente do tema que eu tinha falado na outra palestra, era uma coisa mais aberta. Então, eu fiz uma miscelânea de assuntos ligados à proteção dos direitos humanos, preparei uns slides, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, para a gente refletir sobre a nossa realidade, que é essa realidade tão cruel, tão injusta, tantas pessoas passando profunda necessidade. Eu fiz alguns slides e eu vou tentar colocá-lo aqui. É só um pouquinho. Vamos lá. Eu só preciso que vocês me digam se vocês estão vendo os slides. Sim. Está aparecendo, né? Então tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos. O que é isso, direitos humanos? Direitos humanos é um conjunto de heranças que nós recebemos e que nós lutamos diariamente para que a gente tenha a possibilidade de viver uma vida plena, uma vida com liberdade, uma vida com mais igualdade. Existem uma série de mitos e de inverdades que são pregados pela grande mídia, pelo senso comum a respeito do que seriam direitos humanos, mas direitos humanos, na verdade, é aquilo que cada um de nós somos. O Diego, a Marzileia, a Flávia, eu, o professor Jorge, aquilo que eu tenho a possibilidade de exercer, de exercitar na minha vida frente à minha família, frente ao Estado, frente à igreja, as possibilidades de exercício de algumas garantias, de algumas liberdades, isso seriam nos nossos direitos. Escolher com quem eu vou casar parece algo que é dado, mas durante séculos não se escolheu com quem eu iria me casar. Até hoje, meninas são sequestradas no leste europeu e em alguns países asiáticos e são obrigadas a se casar. O direito a poder estar aqui falando e conversando com vocês parece que é algo dado, mas é algo que é conquistado, que é fruto de muito sangue, de muita luta, de muito suor, de muita guerra, de muita história, de muito conflito, de muita mediação, de muitos códigos, de muitas leis. Então, o que é direito é esse legado construído pela humanidade. E aí, para estudar um pouquinho esse legado, é preciso compreender que o planeta Terra existe há alguns bilhões de anos, há mais de 4 bilhões, e que nós, seres humanos, Homo sapiens, catalogados lá em 1763 por Carl von Linné, essa nomenclatura, mas enfim, isso que nós somos existe há alguns milhões de anos. Nós estivemos na África durante milhões de anos, talvez 1 milhão, talvez 2 milhões, talvez 5 milhões, e saímos da África 100 mil anos atrás, e chegamos aqui no Brasil há uns 30 mil anos atrás, e construímos essas relações. A relação que eu tenho com o meu filho diz de direitos dessa criança. A relação que eu tenho com o idoso também vai estabelecer poderes, prerrogativas em relação a mim, que sou um homem adulto e idoso, a relação do marido, da esposa, a minha relação enquanto pessoa, enquanto família para com o Estado, também vai falar de direitos, as relações das empresas para com seus funcionários também vão falar de direitos. Então, todas essas construções que nós fizemos são direitos. Acontece que muitos foram perseguidos ao longo desses milhões de anos, especialmente da escrita para cá, e aí eu selecionei algumas imagens, por exemplo, o Código de Hammurabi, que eram algumas pedras colocadas pelo rei Hammurabi, isso está no Antigo Testamento, colocadas pelo rei Hammurabi numa cidade histórica, a Babilônia, que fica no Iraque, pedras que tinham 282 cláusulas que iriam dizer quais eram os direitos civis, comerciais, e o que ficou mais famoso foi uma cláusula do direito penal, olho por olho, dente por dente, porque naquele momento essa cláusula parecia um avanço, porque trazia uma certa proporcionalidade. Se você matasse o meu filho, eu mataria o seu filho, mas eu não mataria a sua esposa, os seus sobrinhos, os seus vizinhos. Então haveria um avanço ali do direito penal. Eu não sei se tem algum aluno que está nos assistindo, mas eu trouxe algumas imagens de legados, por exemplo, um outro aí, o cilindro de Ciro. Ciro também está na Bíblia. O Ciro fez algo que é impensável para os dias de hoje. Ele liberta os cativos, liberta os escravos e, e reconstrói os templos desses escravos. E nós vivemos num país com profunda perseguição religiosa, especialmente as religiões frutos do sagrado africano, frutos das crenças africanas, as religiões pagãs, as religiões não cristãs, e também aqueles que não professam nenhuma religião. Então, Ciro, que está na Bíblia, liberta escravos e manda reconstruir templos de uma religião que não é a dele.
Um outro momento que a gente pode dizer sobre os indígenas também. O Brasil, quando os colonizadores aqui chegaram, segundo Darcy Ribeiro, existiam entre 5 e 10 milhões de seres humanos, bebês, crianças. Aqui no meu estado, aldeias foram exterminadas a machadadas, com incêndio, crianças foram mortas com machadadas. Então, essa é a realidade ainda dos nossos indígenas, os povos originários, os povos que primeiro ocuparam essas terras, e que têm as suas terras usurpadas. A questão indígena é uma questão urgente, porque os indígenas, nós gostando ou não do povo indígena, o povo indígena é um povo que traz oxigênio para cada um de nós, que cuida da natureza, que preserva a natureza, que tem uma outra forma de ver, uma outra cosmologia, uma outra forma de ser, um ser comunitário, um ser que não tem propriedade, um ser que não tem propriedade privada, um ser que coletiviza a sua casa, a sua vida, a sua experiência, que coletiviza as suas tecnologias. Às vezes eu vejo críticas toscas e rasas aos indígenas. Ah, o indígena está de iPhone, está de celular, está com caminhonete, como se não fosse permitido nesse mundo, que é uma casa só, uma casa de todos, a troca de tecnologias. Nós utilizamos as tecnologias indígenas, a farinha, a pamonha. Aqui em Goiás é muito comum a pamonha, vocês estão convidados a conhecer. São tecnologias criadas pelos indígenas, a linguagem, o português brasileiro é muito indígena. Então, o fato é que esse povo foi exterminado nos anos 80, acreditava-se que os indígenas seriam totalmente exterminados, mas eles tiveram uma virada corajosa, e hoje nós temos mais de 1 milhão de indígenas no Brasil. Bem, muitos foram os povos exterminados, e quando a gente fala de direitos humanos, até esse termo humano, nós precisaríamos discutir o que é humano. Humano também não é algo que é dado, não é algo que a natureza, ou o sagrado, ou algo transcendental estabeleceu. O humano também é construído. O escravo, a pessoa escravizada no século XIX, não era considerado um ser humano. Mais da metade da população brasileira era uma pessoa escravizada, ela não era um ser humano, ela era considerada uma ferramenta de trabalho, um instrumento de trabalho que era comprado, vendido, que tinha os dentes analisados, o corpo analisado quando chegava da África, e não era considerado ser humano, a legislação era diferenciada. Ao escravo tudo era permitido, o açoite público, as chibatadas eram regulamentadas, 25 chibatadas por dia, as penas de galés, degredo, a pena de morte era permitida apenas para os escravos, e esse escravo não era um ser humano. Da mesma forma, na Grécia Antiga, em determinado momento, as mulheres também não eram consideradas seres humanos, eram apenas objetos de procriação. Os indígenas, que acabamos de falar, também não eram considerados seres humanos. Muitos colóquios e seminários aconteceram na Igreja Católica para definir se indígena tinha alma ou se não tinha alma, para poder saber se era ou não era um ser humano. Então, falar de direitos humanos é também definir o que é humano, o que está abaixo dessa categoria que é constantemente construída e desconstruída e reconstruída de humanidade. O que é ser humano? Será que a travesti que está na esquina do meu bairro é considerada ser humano? Será que o migrante venezuelano que chegou agora em Vacaria ou no Rio Grande do Sul é considerado ser humano? O que não é ser humano? O que é ser humano? E falar de direitos humanos é isso. Defender especialmente as pessoas hipossuficientes, mais vulnerabilizadas. Vulnerabilidade é uma palavra que vem do latim vulnus, que significa ferida. Então, vulnerável é ser ferível, com mais possibilidade no mercado das feridas. Então, nesse mercado das feridas, tem pessoas que são feridas com mais certeza, com mais intensidade, com mais velocidade, proximidade, cotidianidade, normalidade, porque existe uma estrutura, e é sobre essa estrutura que a gente vai falar um pouquinho mais para poder falar de direitos humanos, que é uma estrutura que agride, que é uma estrutura que retira direitos. Bem, no avançar da humanidade, nós tivemos um episódio terrível, que é a escravidão, que é o fato de milhões de pessoas terem construído um país
construído literalmente as casas, as ruas, as fazendas, as indústrias, construído a riqueza, construído o dinheiro, construído o capital, que foi herdado por outras famílias e que permite os netos e bisnetos dessas famílias terem uma vida e gozar do prazer que o mundo pode nos ofertar, mas essas pessoas nada puderam ter do ponto de vista material. Não puderam acessar aquilo que literalmente construíram, materialmente construíram. Então, o fenômeno da escravidão, ele é uma das principais chagas que nós vamos carregar, e para compreender o Brasil, para compreender isso que nós somos, nós somos formados de racismo estrutural, nós lemos o mundo por meio da lente do racismo, e isso acontece na polícia, sim, mas não só na polícia. Na polícia eu posso garantir que uma abordagem a um veículo que tenha 2 negros e uma abordagem a um veículo que tenha 2 brancos é muito diferente. Mesmo que seja o mesmo veículo e que mesmo que as pessoas estejam vestidas com as mesmas roupas. Mudar a cor é mudar tudo. Um segurança num shopping center vai perseguir uma pessoa negra de maneira muito diferente em relação a uma pessoa branca, ainda que seja com o olhar. Então, falar de racismo e falar de escravidão é falar da estrutura que nos forma socialmente. Aquilo que nós somos é escravidão, é fruto da escravidão. E mudar essa realidade é um desafio para cada um que quer compreender e que quer, de fato, fazer justiça social no nosso país. Trouxe também um episódio dos judeus, que eu não vou falar, porque vocês já conhecem, mas ele para mim, demonstra, e eu conheci vários campos de concentração, ele demonstra o nível de maldade que a humanidade pode chegar, o nível de adoecimento que a nossa alma pode chegar, de necessidade, de incompreensão para com as outras culturas, para com as outras realidades, e não estou aqui transformando os judeus em anjos, dizendo que não cometeram irregularidades, enfim, mas querendo dizer que o nível de adoecimento que uma sociedade pode chegar querendo criar uma tal raça ariana, ou acreditar que existe uma raça superior a outras, todas essas teorias eugenistas, nós chamamos no direito, todas essas teorias que tentavam catalogar as raças e acreditar que algumas eram intelectualmente ou moralmente superior às outras, elas caíram por terra. Então, falar de direitos humanos é falar disso, é falar de uma luta, e aí esse termo, direitos humanos, nasce no pós-Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial mata milhões, mais de 50 milhões de pessoas. Para vocês terem uma noção, a população do Brasil, naquela época, era 40 milhões de pessoas, nos anos 40. Então, a Segunda Guerra Mundial mata muito mais que um Brasil. E o que mais marca, nesse momento, além da morte de militares, é a morte de civis. E dentro da morte de civis, a morte de pessoas por serem quem elas eram. Então, uma determinada pessoa vai ser levada para um campo de concentração e vai morrer por ser gay, e vai morrer por ser deficiente. Inúmeras experiências terríveis e macabras foram feitas com crianças deficientes. Vai morrer por ser testemunha de Jeová, ou por ser cigano, ou por ser judeu. Então, isso marca, de certa forma, a consciência da humanidade e faz nascer esse termo. Antes da Segunda Guerra Mundial, falava-se muito em direitos do homem e do cidadão. Lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, falava-se muito em direitos civis, direitos naturais. Após a Segunda Guerra Mundial, que cunha-se esse termo, direitos humanos, para tentar proteger aquilo que Kant denominou como dignidade, que é esse núcleo intangível que nos diferenciaria dos animais. Levando um pouco para a religião, a dignidade, para mim, se parece com o fato de você ser a imagem e semelhança de Deus. A dignidade é aquilo que há de mais sagrado, é aquilo que nos une enquanto seres especiais e diferentes nesse planeta, aquilo que deveria fazer com que cada um de nós tratássemos a população de rua, tratássemos os trabalhadores mais empobrecidos, tratássemos a empregada doméstica com respeito, porque dignidade é um pouco isso, é respeito, é merecimento de ser respeitado por eu ser por eu ser digno dessa condição. Bem, só quis trazer um pouco de história.
Clarice Lispector dizia que a mais premente necessidade do ser humano é a de ser humano. Então, eu trouxe um pouquinho de história para tentar resgatar esse desejo que nós deveríamos ter de fazer uma humanidade melhor, de nos fazer melhor. Bem, como eu disse, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um documento, que é uma carta de intenções, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai influenciar várias constituições no mundo, que vai influenciar o artigo 5º da Constituição do Brasil, que é o principal artigo da nossa Constituição. Nós tivemos também a Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui no Brasil, nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é um que foi construído a partir da participação popular. Milhares de conferências de bairro, de saúde, de educação, de cultura, de pessoas com deficiência, de juventude, de LGBTs, foram realizadas. Mais de 5.000 conferências foram realizadas para a criação de planos estaduais de direitos humanos e do Plano Nacional de Direitos Humanos. E agora nós estamos sofrendo um ataque ao Plano Nacional, ao Programa Nacional de Direitos Humanos, porque o Ministério dos Direitos Humanos tenta refazer o programa, só que com bases autoritárias, porque não é baseado nessas conferências populares, onde as comunidades vão dizer o que querem. Eu tive a oportunidade de participar de muitas, convido vocês a participar, porque o que nos faz cidadãos não é votar a cada 2 anos, o que nos faz cidadãos é participar da vida cívica, da vida política do nosso país, é cobrar dos representantes eleitos, é participar, por exemplo, dessas conferências, dos conselhos que existem na sua cidade. Eu tenho certeza que existe um conselho municipal de educação, de saúde, da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Enquanto cidadãos, deveríamos participar e cobrar e nos inteirar de cada uma dessas políticas. Bem, esse programa que eu citei, ele foi construído sobre essas bases. Milhares de conferências foram feitas para chegar a um documento final, que é um decreto do presidente Lula, se não me engano, de 2010, e hoje ele está sendo modificado, mas em outras bases autoritárias que não ouvem a população. Bem, só trazendo um pouco mais do jurídico, eu realmente não sei se tem alunos aqui do direito, mas nós costumamos dividir os direitos numa classificação clássica em direitos de primeira dimensão ou geração, que são aqueles direitos ligados à liberdade. Seriam os direitos de liberdade de associação, liberdade de casamento, de reunião, liberdade de ir e vir. Nós deveríamos ter plena liberdade de ir e vir pelo mundo, liberdade de casamento, liberdade de nome, de pai poder dar o nome para o filho, enfim, todas essas liberdades são os direitos de primeira geração. Direitos políticos, de escolher o representante, de poder ser esse representante. E os direitos de segunda dimensão seriam os direitos ligados à igualdade, que seriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Enquanto os direitos de primeira dimensão seriam direitos liberais, ligados às revoltas ou às revoluções que buscavam o direito de falar, de se expressar, a Revolução Americana. Já os direitos de igualdade, eles estão ligados às revoltas ou revoluções ou transformações sociais no mundo. A revolta do México, da Alemanha, da República de Weimar, antes de Hitler, a Revolução Russa, pensamento marxista, enfim, que buscam igualdade, porque nós sabemos que no passado vivemos um liberalismo doentio, um liberalismo onde crianças de 5 anos trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam 20 horas por dia, onde o homem tinha total liberdade de extrair da terra sua riqueza sem nenhum tipo de controle. Já os direitos de segunda dimensão seriam esses ligados à igualdade, e para garantir igualdade é preciso de educação, saúde, moradia, trabalho. E os de terceira dimensão seriam ligados à fraternidade, ao meio ambiente saudável, à paz no mundo. Enfim, nós sabemos que somos todos diferentes, as diferenças eu elenquei algumas, de classe, gênero, raça, nacionalidade, religião, idade, sexualidade, condição. Essas diferenças, na minha perspectiva, elas se aliam àquilo que há de incompleto, aquilo que há de feio, de sujo, de errado, de vil, de pouco virtuoso na nossa formação, no nosso caráter, na nossa personalidade, que é a ganância, a maldade, a presunção, o preconceito, e me parece que essas diferenças, elas se transformam em desigualdades,
E as desigualdades seriam o racismo, o machismo, a intolerância, a xenofobia, o capacitismo, o adultocentrismo. E aí eu trouxe algumas dessas questões para falar com vocês. Eu trabalho na polícia com combate à violência sexual, como eu falei, combate ao trabalho infantil. Mesmo quando eu lido com questões de trânsito, eu sempre estou mais ligado à defesa dos direitos da criança e adolescente, e é preciso saber que uma justiça para criança e adolescente, promotor, delegado, juiz, áreas especializadas nos vários setores da vida pública e política, é muito recente na história. As crianças sempre foram tidas como pequenos adultos. Eu tenho certeza que os avós de vocês vão falar que sofreram muito, que eram muito violentados, que trabalhavam desde 7, 8 anos. Então, há 100 anos para cá que nós começamos a discutir os direitos da criança. Vou contar uma pequena história. Essa moça chamada Mary Ellen Wilson, ela é de 1870 alguma coisa. Para mim está bem pequenininho. Ela era uma migrante irlandesa. Histórias como a dela aconteceram em vários países. Eu escolhi essa porque ela é paradigmática. Mas ela era uma migrante irlandesa, mudou-se para os Estados Unidos e foi adotada por uma família. E essa família começou a violentá-la de várias formas, sexualmente, fisicamente. Eu fui violentado fisicamente muitas vezes e eu sou um defensor da não violência contra crianças. Nós não precisamos violentar crianças para fazê-las felizes, honestas, trabalhadoras, não precisamos. Conheço e vocês devem conhecer muitas crianças e adolescentes que não passaram por isso e que são completamente cheios de virtudes. Mas voltando a Mary Ellen, então ela era violentada e aí ela morava num predinho de 3, 4 andares e uma enfermeira sempre a via chorando. E um determinado dia ela chega no prédio dela e ela vê saindo de dentro do apartamento da Mary Ellen sangue escorrendo nas escadas. E ela começa a procurar o poder público para saber como fazer para destituir a guarda daquela família que a havia adotado. Mas ela não consegue, porque não havia justiça da criança. Nada disso que nós conhecemos hoje, Conselho Tutelar, que é uma criação da Constituição de 88, do ECA, nada disso que nós conhecemos é dado. Eu acho que essa fala, eu queria que ficasse marcado, nada disso é dado, tudo isso é uma construção. O SUS, o Sistema de Assistência Social, o IF é um grande presente, uma grande construção, nada é dado. E a mesma coisa essas justiças da criança. Então, ela não encontra a justiça da criança. E ela procura ONGs que cuidavam de crianças e ela não encontra ONG. Além de orfanatos, mas ela não encontra ONGs que lutavam pelos direitos da criança e do adolescente. E aí, para entrar na justiça, para destituir a guarda, ela encontra uma ONG que cuidava dos direitos dos animais. Essa história é real. Ela vai para uma ONG que cuidava dos direitos dos animais silvestres. Os animais silvestres fazem uma tese jurídica falando que a Mary Ellen era Homo sapiens, mas era um animal de todo jeito, um animal racional, mas animal, e que a ONG tinha capacidade jurídica para militar pelos direitos desse animal. Então, eu digo isso para dizer que os direitos da criança e do adolescente, ele vem depois dos direitos dos animais irracionais. Então, é preciso começar do começo, e o começo é a infância. Então, vocês, enquanto profissionais de várias áreas que vão ser aqui, vocês atenderão famílias, atenderão talvez crianças, mas se não atenderem crianças, vocês têm que desenvolver o trabalho de vocês também pensando na criança. A criança e o adolescente é 1/3 dos brasileiros, e muitas vezes não são ouvidos. Esse é um caso mais recente, para mostrar que a Mary Ellen não ficou lá atrás, a Mary Ellen existe. Isso aconteceu em Goiânia há exatamente 10 anos. A polícia chega na casa dessa menina, que também havia sido adotada, e a vizinha também entrou em contato com a polícia encontra essa menina desse jeito aí, amarrada pelas mãos e os pés. A Silvia Calabrese, se alguém quiser pesquisar depois no Google, a Silvia Calabrese havia cortado a língua dela com tesoura, queimado o corpo dela com ferro de passar roupa, o corpo todo, violentada sexualmente. O Brasil é formado nesse tráfico de meninas, sobretudo. Meninas que saem dos interiores, das cidades pequenas, para trabalhar em casas de famílias de classe média, de madames das cidades grandes, da classe média, que dizem que vão oferecer a realização do sonho dessa menina, mas que muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes essas meninas são enganadas, exploradas, torturadas, violentadas sexualmente. Eu falo isso porque eu tenho uma irmã que passou por isso também.
Bem, eu já fui em muitas operações de enfrentamento ao tráfico de pessoas também. O tráfico de pessoas é um fenômeno que marca o nosso país. O tráfico de pessoas é sempre que alguém é retirado de determinado lugar e levado para um outro lugar. E a pessoa que levou essa vítima, ela está explorando esse transporte de alguma forma. Eu coloquei uma fotinha do futebol, porque eu já fui em operações de combate ao tráfico de pessoas com adolescentes. Adolescentes do Brasil todo estavam aqui em Goiás, mas já fui em operações também no Paraná, em São Paulo também. Adolescentes que sonham jogar bola, e aí a família paga 500, 600, 700 reais para determinada escolinha, e esse menino vai, esse guri, como diz vocês, esse guri vai para espiar, vai para essa escola, e ali ele fica ali meses e anos, e não consegue entrar no time que o dono dessa escolinha promete para a família. Ah, vou colocar ele no Inter, ou no Grêmio, e ali ele fica 1 ano, 2 anos, pagando uma mensalidade cara, numa condição terrível de vida, e não entra nesse time. E depois é vendido lá para o Bangu, Pará, depois é vendido para o Goiás Esporte Clube. Então, isso também é uma modalidade de tráfico de pessoas. Porque eu quis citar essa modalidade porque as pessoas conhecem as modalidades mais clássicas, o tráfico para exploração sexual, o tráfico para o trabalho escravo, mas também existe tráfico de pessoas, de meninas que querem ser modelos, porque sempre que há uma exploração, é tráfico de pessoas. Sempre que a pessoa é enganada também, é tráfico de pessoas. Bem, ações também de enfrentamento ao trabalho infantil. Nosso país é marcado pelo trabalho infantil, especialmente agora, durante a pandemia, durante essa grave crise econômica que nós vivemos. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós já vivemos o pleno emprego há pouco tempo, é possível viver o pleno emprego, mas agora a situação está muito mais grave. Muita gente desempregada, pelo menos aqui na minha cidade eu tenho convivido com muitas crianças que voltaram ao semáforo, e e muita gente naturaliza isso. E aí é algo que a gente tem que discutir também em direitos humanos. O filho do pobre, ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, ele vai roubar. Essa é uma visão errada, essa é uma visão elitista, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista como nação. Enquanto nação, nós precisamos que individualmente todos desenvolvam ao máximo o seu potencial. Eu preciso que essas crianças pobres sejam, tenham oportunidade de vida para que a gente possa se desenvolver enquanto nação, porque é a soma delas que nos faz. Eu vou em operações, por exemplo, no SEASA, em oficinas mecânicas, e vejo meninos de 7, 8, 9, 10 anos trabalhando. Uma operação, por exemplo, no SEASA, eu encontrei 40, sendo que 20 estavam matriculados, 20 não estavam matriculados na escola. Mesmo pegando os que estavam matriculados na escola, como esse menino que chega ali às 5 horas da manhã, sai meio-dia, depois vai para a escola à tarde, como ele vai desenvolver bem a sua atividade escolar? E aí, quando ele for adolescente, nós vamos cobrar o mérito, o discurso meritocrático. Ah, ele não passou no Enem porque ele não tem competência, ele não tem condição. Enquanto ele entrava às 5 da manhã no trabalho, desde os 7 anos de idade, e aí ele estudando numa escola com uma qualidade não tão boa, é obrigado a competir com outros de qualidade muito superior e que não tiveram que trabalhar. Então, essa é a realidade do nosso país. Milhões de crianças ainda estão em condição irregular de trabalho. E isso é algo cultural que precisa ser modificado, porque às vezes as próprias famílias falam para os filhos irem trabalhar cedo, com 11, 12, 13 anos, se conseguiram pagar ali conseguiram manter o seu filho até determinada idade, consegue mais 5, mais 3, mais 2 anos. Porque a cada ano que a criança estuda, isso reflete de maneira muito grandiosa no futuro dessa criança. Nós não produzimos celulares, nós não produzimos computadores por vários motivos, mas um deles é que nós não somos capazes e nem competentes para fazer. As crianças europeias estão aprendendo 5, 6 línguas, estão aprendendo tecnologia, os adolescentes americanos, norte-americanos, canadenses, japoneses, estão aprendendo tecnologias que nós sequer conhecemos, e as nossas não. As classes médias, continuam falando que não, tem que trabalhar mesmo, é melhor trabalhar do que roubar, só que os filhos delas não, estão no balé, estão no inglês, mas enfim, falar de direitos humanos é falar disso também. Eu trouxe
um dizer do Betinho, fala que diz o seguinte: a criança é o princípio sem fim. O fim da criança é o princípio do fim. Quando uma sociedade deixa matar as crianças, é porque começou o seu suicídio como sociedade. Quando não as ama, é porque deixou de se reconhecer como humanidade. Afinal, a criança é o que fui em mim e em meus filhos, enquanto eu e humanidade. Ela, como princípio, é a promessa de tudo. É minha obra livre de mim. Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que foi tirado. Mas essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Bem, saindo da questão da infância, mas discutindo um pouco a desigualdade social do nosso país, nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo. Para você que é mais jovem, não sei se você sabe, mas nós temos em torno de 200 a 220 países no mundo. O Brasil sempre ocupa de primeiro a quinto nos rankings da desigualdade. Nós somos a oitava, já fomos a sétima, a sexta, talvez a nona, a décima potência econômica do mundo. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de pobres. É diferente. O Brasil não é pobre. O Brasil é de pobres. O Brasil é um país profundamente rico, profundamente banhado por inúmeras riquezas naturais. Entretanto, a desigualdade social, ela é uma marca que nós acostumamos e não deveríamos ter nos acostumado. O senso comum, a grande mídia, a Rede Globo, o discurso que permeia as nossas vidas, faz parecer que é normal a desigualdade. Mas a desigualdade não deveria ser normal. A nossa vida deveria ser para destruir a desigualdade social. Deveria ser não aceitar que esse menino que está aparecendo aí na foto tivesse essa condição de vida, porque o nosso país é muito rico. Daria para que a riqueza fosse distribuída e todos os ricos continuassem com a sua mesma qualidade de vida, porque os ricos, eles possuem um capital em paraísos fiscais, não sei se vocês sabem, mas um quarto da riqueza do Brasil e do mundo está em paraísos fiscais. Os ricos possuem riqueza que não conseguirão gastar, os bilionários, os muito ricos, os super ricos. E a realidade é que no mundo acontecem situações como essa. Por exemplo, quase 40% das mulheres indianas não têm acesso a absorvente, e o número tende a aumentar com reforma fiscal. No Quênia, um simples absorvente pode mudar a vida de uma mulher. No Quênia, 60% das meninas abandonam a escola porque não tem absorvente e tem vergonha. De cada 8 pessoas no mundo, 8, uma passa fome, literalmente. Ela não tem o que comer, ela está nesse momento agonizando de fome. Então, esse modelo de vida que nós vivemos não é um modelo que deveria nos orgulhar. Ele é um modelo dolorido, ele é um modelo ruim. E no Brasil não é diferente. No Brasil, peguem depois a PNAD 2019, que é a maior pesquisa feita pelo IBGE. A PNAD dá conta que nós somos 212 milhões de brasileiros. Desses 212, 104 milhões, praticamente a metade de nós, vivem com até R$ 450 por mês. 104 milhões de brasileiros vivem com até R$ 450 por mês. Desses 104 milhões, 14 milhões vivem com até R$ 145 por mês. Então, essa é a realidade do nosso país. E essa é a realidade que vai gerar uma série de questões que eu trabalho no meu dia a dia. A exploração sexual, o trabalho escravo, o trabalho infantil, são fruto dessa amargosa, terrível, cruel, criminosa, violenta, insana, irracional, dolorida desigualdade social. E aí, troca uma máscara por um alimento. Isso já são fotos desse momento atual. Crianças trabalhando no semáforo, idosos caídos ao solo. Bem, falando um pouco mais de tráfico de pessoas, essas são ações que a gente faz com mulheres prostitutas, com travestis, com adolescentes travestis, que são exploradas, que oferecem trabalho sexual, mas que recebem em troca exploração, violência, ameaça, o aliciador, ou o cafetão, ou a cafetina,
recebe boa parte desses recursos e não repassa para esse profissional. Esse é o caso de uma goiana. Essa goiana foi mandada para a Espanha no final dos anos 90, e ela ali foi assassinada, e isso tem acontecido com razoável frequência. Coloquei uma imagem sobre o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é dia 30 de julho. O tráfico de pessoas também acontece com o tráfico de órgãos aqui no Brasil. Isso existe, as pessoas não conhecem, e acontece de várias formas, especialmente grupos indígenas, comunidades bem empobrecidas do Nordeste, Salvador, Recife, Maceió, e também famílias de classe média. Esse caso aí, depois se alguém quiser pesquisar, se chama caso Pavese. Caso Pavese. Isso acontece com razoável frequência no nosso país. Esse menino teve a morte antecipada pelos médicos para que os médicos vendessem os órgãos. E esses médicos foram presos, passou na grande mídia, mas foi pouco, deveria ter aparecido mais. Foram presos, depois foram soltos, depois foram presos de novo. E o tráfico de órgãos é, infelizmente, muito comum em alguns países. Isso aí são fotos da Indonésia, de países da Ásia. Existem pesquisas que vão dar notícia do valor dos órgãos de cada pessoa. Se você vai comprar um fígado, um pâncreas na China, é US$ 100.000, ou um coração em Taiwan, é US$ 300.000. Isso dá conta do nosso mundo terrível, cruel. Pessoas ricas, milionárias, terão acesso a órgãos, de maneira irregular, inclusive. E pessoas pobres não terão acesso. E isso também tem que nos fazer pensar sobre a pandemia. É óbvio que as vacinas têm que ser distribuídas pelo SUS, de acordo com critérios de vulnerabilidade, com critérios de pessoas que correm maior riscos, os mais idosos primeiro, os profissionais de saúde primeiro, e jamais as empresas bancando ou comprando para os seus multimilionários. Se a gente quer um mundo que funcione, assim deveria ser. Pessoas que precisam, que têm uma chance de morrer, têm que ser vacinadas primeiro. Nós sabemos que de cada 4 mortes de Covid, 3 são de pessoas acima de 60 anos. Então, infelizmente, o dinheiro, o capital, a ganância, a exploração, a ditadura do dinheiro faz com que a gente reverta os valores de solidariedade humana que deveriam vigorar entre nós. Deveria vigorar esses valores. As pessoas que têm comorbidade, elas têm que, primeiro, que um milionário de 30 anos. Um milionário de 30 anos que criou um aplicativo e ficou bilionário, ele, na fila da vida, do risco da vida, da pandemia, ele deveria estar atrás. A racionalidade, a generosidade, a solidariedade humana deveria ser clara em relação a isso. E qualquer empresa que tentasse furar essa fila deveria ser rechaçada por pessoas que minimamente tivessem essa virtude humana de compreender que nós somos um coletivo. Algumas empresas do Brasil tentaram comprar, eu acho que vocês acompanharam isso, mas as outras empresas que produzem vacina rechaçaram essa iniciativa de empresas, enfim, que tentaram fazer isso. Eu participo de operações também de enfrentamento ao trabalho escravo, em vários estados, Pará, Amapá, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, enfim, já foram muitas operações, e ali você conhece um Brasil terrível, um Brasil profundo. Nos últimos 10 anos, as polícias, o Ministério Público, o Grupo Móvel Brasileiro de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, nos últimos 10 anos, nós resgatamos 50 mil pessoas em condições análogas à escravidão. Eu já encontrei pessoas que vivem há meses ou há anos em galinheiros, em chiqueiros, já encontrei pessoas que dormiam há meses em coxos, não sei se na região de vocês fala coxo, mas aquele local que a vaca come o sal, que dormia naquele local, que dormia no chão de terra, que come comida perdida, água suja, que está ali há meses sem receber, porque as pessoas vão para essas fazendas já com dívidas, porque o gato, o aliciador no trabalho escravo, nós chamamos de gato. O gato, ele oferece um valor que é muito superior àquilo que a pessoa está acostumada. Vamos dar um exemplo, alguém que vive no interior do Maranhão está acostumado a receber 300, 400 reais por mês. E o gato chega ali e oferece 2.000 para vir para Goiás ou para ir para o Mato Grosso. É uma mudança de vida muito grande. E o gato fala, olha, nós vamos
Tá indo seu primo, tá indo seu vizinho, tá indo fulano, tá indo um ônibus cheio de gente, a pessoa se encoraja. Mas quando ela chega aqui, ela já deve a passagem, e a passagem é superfaturada. E tudo que essa pessoa vai adquirir nessa fazenda é superfaturado. Uma botina, um material, um equipamento de proteção individual, eu já fui inúmeras vezes em carvoarias como essa da foto, que as pessoas estão trabalhando sem equipamento de proteção individual, bota, chapéu, máscara, e se ela vai pedir isso, ela vai pagar 4 vezes o valor normal desse equipamento. Então, ela fica endividada e ela não consegue sair dali. É, vocês saberem, a escravidão ela não acaba com uma canetada da princesa. Uma canetada não muda o mundo. A escravidão se perpetua. E nós vivemos a escravidão. Nós vivemos esses resquícios que são muito comuns ainda no nosso dia a dia. Apenas no século XXI, em 2003, o Brasil, por uma decisão internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, criou um grupo, que é esse grupo que eu trabalho, de enfrentamento ao trabalho escravo. Não existia isso no nosso país. É um grupo que inclui Ministério Público, Saúde, Polícia, para enfrentar o trabalho escravo. Vou contar o caso. Um jovem aqui de Goiás, de uma cidade do norte, de São Miguel do Araguaia, mudou-se para o Pará, ele foi aliciado para o trabalho escravo. E ele chamava-se José Pereira. Se alguém quiser pesquisar o caso, é o caso José Pereira, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi levado para essa fazenda, foi feito trabalhador escravo ali durante 2 anos, fazenda Sapucaia. E aí ele, em determinado momento, ele fugiu da fazenda, e tinha capangas. Fugiu ele e um amigo. E os capangas mataram os dois. Enterraram numa cova rasa, só que o José Pereira não morreu. Ele levou um tiro no olho, levou um tiro na mão e um na barriga, e conseguiu sair da cova, foi até uma ONG de direitos humanos, denunciou essa questão toda, o Brasil foi denunciado internacionalmente, e em 2003 o Brasil foi condenado a criar um organismo, uma entidade, uma associação, um comitê que enfrentasse o trabalho escravo. O nosso país tem 520 anos de colonização portuguesa e tem 400 anos de trabalho escravo oficializado. E só agora nós criamos uma organização para enfrentar o trabalho escravo. Muitas vezes decisões internacionais que nos fazem tomar algumas medidas. A Lei Maria da Penha, eu acho que vocês conhecem. A Lei Maria da Penha, ela existe também por uma decisão internacional. O Brasil foi condenado a indenizar a Maria da Penha, tal qual o José Pereira, que eu contei agora, e condenado a criar uma lei, uma legislação própria para defender as mulheres que são assassinadas, exterminadas. E falando em mulheres, vamos comentar um pouquinho sobre o machismo nosso de todo dia. Aristóteles, olha o que ele dizia lá há muitos séculos atrás. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. São Paulo. Que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. Lutero. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Revistas que as nossas mães e avós foram criadas. Jornal das Moças. Sempre que o homem sair com os amigos e voltar tarde da noite, espere-o linda, cheirosa e dócil. É fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. Deve saber o que as meninas estão pensando depois. Se o seu marido fuma, não discuta pelo simples fato de cair cinzas no tapete. Tenha cinzeiros espalhados por toda a casa. Noivado longo é um perigo, mas nunca sugira o matrimônio. Ele é quem decide, sempre. Revista Cláudia, Querida, quem é mais velho, eu tenho 41 anos. Quem é dos anos 80 aí vai se lembrar dessas revistas. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto, sem questioná-lo. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Então, é nesse sistema que nós fomos criados. O Brasil, ao invés de apresentar para as revistas francesas, inglesas, o Cristo Redentor, ou o Gramado, ou as Serras Gaúchas, enfim, ele apresentava as mulheres. Nos anos 70, 80, 90, era assim que o Brasil se vendia o turismo. Brasil, see you there. Na Copa do Mundo, eu participei da operação na Copa do Mundo, a Adidas vendia uma camiseta desse jeito aí. Eu amo o Brasil. E no lugar do amo, era uma bunda.
Será que se fosse em Nova York, será que seria isso aí? Eu acredito que seria a Estátua da Liberdade, talvez. Se fosse na França, seria a Torre Eiffel, mas no Brasil não. Então há uma visão hipersexualizada das mulheres brasileiras, fruto do machismo. Isso é um outdoor também na Copa do Mundo, fruto do machismo nosso de cada dia. Isso já é uma propaganda positiva da revista Marie Claire. Este é um dos pontos turísticos mais visitados no Brasil, infelizmente. E eu lido com isso no meu cotidiano, operações em motéis, porque nós sabemos que há uma grande concentração de motéis às margens das rodovias, operações em casas de show, casas noturnas, prostíbulos, para enfrentar a violência sexual, especialmente na modalidade de exploração sexual. A violência sexual, ela acontece em vários formatos. Quando acontece dentro de casa, ela rompe a confiança que a criança tem no adulto. A isso nós chamamos de abuso sexual. Romper a confiança é romper uma regra básica da vida, porque eu confio no trânsito, que o cara vai respeitar as leis de trânsito, eu confio que esse prédio não vai cair na minha cabeça, é uma regra da vida muito importante, não é uma regra escrita, mas é uma das regras mais importantes, é confiar na segurança das coisas. Quando um adulto molesta uma criança, ele extrai dessa criança o potencial de confiança em todos os setores da vida dela, mas especialmente no setor afetivo. Então, quando é dentro de casa, a gente chama de abuso sexual. Quando é no comércio, nós chamamos de exploração sexual. E o guarda-chuva maior se chama violência sexual, não se chama pedofilia. A pedofilia é uma das possibilidades, minoritária, inclusive. O pedófilo é um doente que, quando comete o ato sexual, comete um crime que não se chama pedofilia, se chama estupro de vulnerável. Quando ele comete o ato sexual, ele vai ser punido pelo crime de estupro de vulnerável e vai ser tratado também pela doença chamada pedofilia. Inúmeras são as parafilias. Parafilias são doenças do campo da sexualidade. Pessoas que têm prazer tendo sexo com animais ou com pessoas mortas, necrofilia. Eu teria inúmeros casos para contar disso também aqui, mas eu não posso me alongar. Enfim, a gente faz um mapeamento desses pontos, prostíbulos, motéis, casas noturnas, para realizar operações ali. Esse é um caso também bastante grave, de uma moça chamada Elaine. A Elaine, eu estava numa operação no Pará, e quando começou a operação, antes da operação, nós fazemos um curso com os policiais, porque é um tema muito sensível, ele não pode ir lá cheio de preconceitos e de informações erradas. Então, nós convidamos médicos, conselheiros tutelares, psicólogos, a gente faz um curso. E a gente estava nesse curso quando os médicos do IML que iam dar a palestra, eles entraram na sala e falaram, nossa, vocês estão fazendo uma operação e acabou de acontecer um caso grave. Uma menina chamada Elaine, ela era muito querida no bairro, ela tinha 9 anos de idade, e ela vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto. E o padrasto a deixou, o padrasto e a mãe mudaram para outro estado e deixou com o avô. E ela começou a ser abusada pelo avô. A Elaine começou a vender bombons, coisas da Avon, da Natura, para outras pessoas, e alugou um barraco, que é esse barraco aí. Eu fui nesse local. E ela pagava R$ 30 por mês, isso já tem muitos anos, nesse barraco, e aí ela foi procurada novamente pelo avô, e ela foi violentada sexualmente e foi assassinada pelo avô. Isso me marcou muito porque nesse curso que nós estávamos fazendo, esses peritos que contaram essa história que tinha acabado de acontecer, eles eram bem velhinhos, eles tinham cabelo branco, então eles falaram, olha, de tudo que a gente já viu na vida, na nossa história de perícia, a Elaine foi a criança que mais tentou permanecer viva. Ela lutou contra esse avô de todas as formas, o quarto estava todo ensanguentado, ela ficou horas e horas sendo abusada sexualmente. Isso é uma foto ruim, mas é uma foto da menina negra que é violentada todos os dias no nosso país. Isso é uma foto que ela deixou ali, um caderno, uma boneca, que é uma menina pobre, né, que sonha em estudar, que é uma oportunidade que vocês estão tendo. Os IFs, eles são o suprassumo do que há de melhor no nosso país, né, gratuito. Então, vocês têm um dever ético, enquanto cidadãos, como eu tive também, estudando em uma universidade federal, de retribuir para a sociedade. Retribuir sem julgamento moral, retribuir sem seletividade, retribuir para aqueles que mais precisam, para as pessoas mais pobres, para meninas pobres e negras como essa aí. Bem, como eu havia dito, muitas crianças em muitos países do mundo, 22 países, ainda aplicam a mutilação genital feminina, que é fruto de um fundamentalismo religioso.
E por isso nós temos que ter muita preocupação com toda forma de fundamentalismo. Em alguns países o machismo é tão grande e tão profundo que não se aceita o prazer feminino. Não se aceita que mulheres possam ter prazer. O prazer feminino incomoda esses machos desses países. Então, mutilam as mulheres, são 22 países, especialmente do Oriente Médio e da África, mas também da Ásia Central, Cazaquistão, Azerbaijão. E as meninas, quando elas menstruam pela primeira vez, elas têm parte da vagina e o clitóris arrebentado. Bem, nós já falamos bastante sobre racismo nessa fala inicial. Isso é uma coisa um recorte que eu peguei recente da cerveja Devassa. Coisa de agora, de meses atrás. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Olha só, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Se nós vivemos uma hipersexualização do corpo feminino, quando se fala da mulher negra, isso ainda é mais terrível, isso ainda é mais doloroso, isso ainda é mais evidente, mais naturalizado, e é algo que a gente tem que discutir. Eu acho que o fenômeno BBB, Carol Conká, também nos convida a discutir isso. Não apenas criticar a Carol Conká, que também eu acho que ela agiu de maneira autoritária, ela faz uma militância que não coincide com a minha militância, é uma militância pouco generosa, pouco afetiva, de apontar o dedo na cara, não é a minha militância. Mas, de todo jeito, nós precisamos perceber que ali, sim, é uma mulher negra, que vem de uma vida, acredito que não tão de classe média, e que há uma estrutura que está muito além da Carol Conká. Essa estrutura, ela fala da vida de milhões de mulheres negras no nosso país, que vivem situações de dores. E o que a Carol Conká leva para ali é um acúmulo de dores. É um acúmulo de dores com as quais ela não consegue lidar tão bem. Mas é preciso entender essa estrutura, e é preciso agir com a generosidade dessa urgência de compreensão, de compreender essa estrutura. Bem, eu trabalho também, eu faço parte do comitê aqui no meu estado, do comitê de migrações, de enfrentamento ao tráfico de pessoas e migrações, e a questão migratória é uma questão urgente. Nós vivemos em um planeta só, alguns gostando ou não, alguns falando que o multiculturalismo, as trocas que nós somos feitos de trocas. Você fala uma língua que vem de Portugal, você professa uma religião que vem do Oriente Médio, você joga um esporte que vem da Inglaterra, possivelmente, futebol. Nós somos feitos de multiculturalidade. Você come uma série de coisas indígenas, africanas, feijoada. Nós somos multiculturais. Então, ainda que você não goste, nós estamos num planetinha que é um só, que as fronteiras foram criadas pelos seres humanos, elas não são naturais, elas não são dadas pela natureza, elas não são dadas por Deus, elas são criadas. Tanto as fronteiras fictícias, simbólicas, quanto o muro que o presidente Trump queria construir. São criadas, são construções humanas. E da mesma forma que são construções, podem ser desconstruídas. Então, os migrantes existem, nós somos frutos de migrantes, a população brasileira, não agora, mas durante muito tempo, e vocês sabem disso muito mais do que eu, no Rio Grande do Sul, a quantidade de imigrantes alemães, espanhóis, italianos, não é de agora, mas de 100 anos atrás, nós somos migrantes. E o Brasil não é um país, e aí é preciso vencer esses preconceitos com vocês, o Brasil não é um país que sofre grande pressão migratória, nós temos em torno de 1% de população migrante, é muito pouco. Quando você vai para a Inglaterra, você vai encontrar mais de 40% de população migrante. Até no Oriente Médio, países como a Turquia, o Líbano, a pressão migratória ali é muito grande. O Brasil definitivamente não sofre pressão migratória. Nós tivemos uma onda aí de 100 e poucos mil haitianos, agora mais uns 200 mil venezuelanos. Isso é muito pouco frente ao tamanho da população nacional. E frente à generosidade que nós deveríamos ter, porque nós somos migrantes, nós somos netos de migrantes. Então, nós precisamos acolher, até mesmo nos Estados Unidos, que nós fazemos tantas críticas ao imperialismo, um país que usurpa, né, das riquezas do mundo, e de nós mesmos, do nosso trabalho, da nossa força, do nosso suor, enfim, que nos coloniza cotidianamente, mas até lá, a recepção aos migrantes é diferenciada, existem políticas públicas, existem guichês em dezenas de linguagens, de línguas, de tradutores, de tentativas de perceber que esse mundo é um só. E aqui não, aqui nós não temos. Eu não conheço a política migratória no Rio Grande do Sul, mas eu conheço bastante do meu estado e um pouco do Brasil.
Nós não temos política para os migrantes. Sejam argentinos, bolivianos, nós viramos as costas. O traçado do nosso país parece que já é de costa para a América Latina, mas nós viramos as costas para os nossos irmãos latino-americanos e nós não somos abertos e não construímos políticas públicas para receber pessoas que sofrem com a guerra, com terremotos, com situações que todos nós podemos sofrer. Vocês, aí estão no sul, estão bem pertinho da Argentina. A Mercedes Sosa tem uma frase linda de uma música dela, que ela fala que ela só não quer viver a desvirtude de ter que mudar para um outro país, de ter que viver uma outra cultura diferente da dela, ser obrigada a isso, e a guerra muitas vezes faz isso. Então, ser migrante nem sempre é uma escolha. Às vezes é, mas nem sempre é uma escolha. Você está nesse planeta aqui, você não vai para Marte, você não vai para Vênus. Se uma guerra muito grave acontece aqui, se uma hecatombe, um terremoto, alguma coisa acontece aqui, é lícito, é justo que você queira o melhor para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, e querer o melhor muitas vezes é mudar para um outro lugar, é começar uma vida em outro lugar, diferente daquele onde você pode estar sendo perseguido pela sua religião, pela sua opinião política. Então, nós não temos no nosso país, infelizmente, política pública para os migrantes. Os idosos também sofrem muito aqui, nós fomos, durante muitos anos, um país jovem, hoje temos envelhecido, e as políticas públicas para idosos são muito pequenas, o preconceito com os nossos idosos é muito grande, porque nós carregamos o valor do trabalho, como se fôssemos máquinas, temos que trabalhar, trabalhar, e esse já não está mais apto para o trabalho, já não está mais apto para o sexo, então essa pessoa é descartável. E muitas vezes nós subsumimos, nós usurpamos a autonomia dos idosos. Na minha pequena militância com os idosos, o que eu percebo muito é isso. É a reclamação de que filhos e netos roubam cartão de crédito, mas mais do que isso, querem impedir a independência, a autonomia, o desejo, a vontade, a pessoa decidir sobre a própria vida, sobre o que ela quer, sobre o que ela pode, sobre o que ela é capaz. Uma frase da Simone de Beauvoir que fala o seguinte: paremos de trapacear. O sentido de nossa vida está em questão no futuro que nos espera. Não sabemos quem somos, se ignorarmos quem seremos. Aquele velho, aquela velha, reconheçamos-nos neles. Isto é necessário se quisermos assumir em sua totalidade nossa condição humana. Para começar, não aceitemos mais com indiferença a infelicidade da idade avançada, mas sintamos que é algo que nos diz respeito. Somos nós os interessados. Essa infelicidade denuncia contundentemente o sistema de exploração no qual vivemos. O velho incapaz de suprir suas necessidades representa sempre uma carga, mas nas coletividades onde reina certa igualdade, no interior de uma coletividade rural, em alguns povos primitivos, o homem maduro, mesmo não querendo sabê-lo, sabe, entretanto, que amanhã sua condição será aquela que ele destina hoje ao velho. Então, respeitemos os nossos velhos. Para encerrar, quero falar um pouco sobre LGBTfobia. Eu sou um policial gay, faço parte de uma associação de policiais LGBTs, que se chama RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT. Essa associação nasceu para enfrentar a homofobia estrutural. Nós sabemos que existe homofobia no nosso país. Ah, isso é mimimi, isso não existe. Então, o que explica o fato de eu ter sido expulso de casa aos 18 anos, que foi quando que aconteceu comigo? O que explica o fato de dezenas de pessoas com as quais eu convivo serem expulsas de casa pela sua sexualidade? O que expulsa o fato de alguém estar andando na rua de mão dada com seu namorado, com a sua namorada, e receber uma porrada na cara, como eu já acompanhei inúmeros casos? O que expulsa o fato de travestis como a Dandara serem torturadas em praça pública, serem mortas em praça pública? O que explica o fato de eu não poder falar publicamente do meu afeto. Se eu pago as minhas contas, se eu sou um ser autônomo, se eu sou um cidadão do bem, que é melhor do que de bem, se eu sou um cidadão do bem, se eu compactuo, se eu passo da minha vida uma boa vida para as outras pessoas, para com a sociedade. Então, o que explica o fato de as pessoas quererem calar o meu afeto, quererem calar o meu amor, quererem que eu simplesmente silencie e que isso é uma questão individual. Com quem você dorme é algo individual. Não, minha vida não é feita só de sexo. Aliás, poderia ter até mais. Minha vida não é feita só de sexo. O que explica o fato de transformar a minha vida em sexo?
Eu trabalho, eu estudo, eu desenvolvo projetos sociais, eu estou aqui dando uma aula. Minha vida não é sexo. O que explica o fato de transformar a vida de gays em sexo. Como se a minha vida fosse a cama. Como se a minha vida fosse isso. Não. A minha vida é também afeto. Eu sou casado, eu quero ter o direito de falar sobre o meu marido, eu quero ter o direito de alguém que falou sobre a esposa, eu vou falar, e eu quero ser tratado com normalidade, com naturalidade, porque a orientação sexual não é uma escolha. A orientação sexual e a identidade de gênero são condições que se impõem na vida das pessoas. É uma condição humana, uma condição humana. E aí as explicações são variadas, psicossociais, biológicas, são muitas explicações, mas elas são o que menos importam, porque muitas pessoas querem explicação para tentar uma cura, para algo que não é uma doença. A doença é a não aceitação, a doença é o preconceito, a doença é a não compreensão. Então, essa associação de policiais que eu estou mostrando fotinhas, são policiais gays, lésbicas, travestis, transexuais, intersexuais. O que é um intersexual? Que vocês veem lá na sigla LGBT, né? É L lésbica, gay, bissexual, T de travesti ou transexual, e intersexual é que antigamente falava-se hermafrodita. O intersexual é uma condição biológica. Alguns intersexuais possuem, de fato, dois órgãos genitais, outros não, mas é uma condição biológica. Bem, o fato é que dentro das polícias, as polícias elas são muito machistas, vocês aí chamam de brigada, eu fui policial militar também, a brigada, os militares são mais machistas ainda, tanto é que a presença de mulheres nem sempre é bem-vinda, tanto é que algumas corporações impõem uma cláusula de barreira para o ingresso de mulheres, eu não sei se é o caso do Rio Grande do Sul, mas algumas impõem que apenas 10% podem ser mulheres, o que é profundamente injusto. Um concurso com 1.000 vagas, a mulher que ficar na posição 101 não vai entrar, e o homem que ficar na posição 999 vai ingressar, mesmo sendo menos preparado. Então, mulheres e LGBTs não são muito bem-vindos. Na verdade, as feminilidades não são bem-vindas, porque a nossa construção de masculinidade é uma construção que precisa ser repensada, porque é uma construção que faz mal para todos, inclusive para os homens, que não podem chorar em público, não procuram tratamento de saúde, não falam das suas emoções, são muito mais suscetíveis ao suicídio. Não sei se vocês sabem, 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. No Brasil, 80% daqueles que se suicidam são homens. Então, não procuram tratamento, não falam dos seus afetos, são impedidos de falar dos seus sentimentos. Então, é uma masculinidade que precisa ser repensada. Na polícia também. A polícia ela é construída em cima desse padrão belicoso, esse ethos guerreiro, esse ethos desse homem que, como se a polícia se resumisse ao uso de arma, e depois, se quiserem pesquisar mais, 99% das ocorrências policiais não tem o uso da força. A polícia trabalha no estádio, a polícia trabalha na rodovia, com o meio ambiente, com orientações num grande evento, atendendo, a maior parte dos casos, inclusive, ou é furto à residência, mas chegando depois do furto, até briga de marido e mulher. Então, não há o uso da força em 99% das ocorrências policiais. E constrói-se uma polícia como se a força fosse o grande símbolo e fosse a grande, enfim, aquilo que deveria ser alcançado. Esse é um amigo que é gay, que se casou, que foi bastante perseguido na Polícia Militar de São Paulo, deu um selinho no namorado, estava uniformizado, se chama Leandro Prior, e vem sofrendo uma série de perseguições. Esse é um outro amigo que se chama Lunardelli, ele é um homem trans também, policial militar. Essa é uma amiga que é sargenta da Marinha, se chama Bruna Benevides, é uma mulher trans, que lutou bastante para conseguir ficar na Marinha, conseguiu hoje ficar na Marinha, porque o fato dela ser uma mulher trans não reduz em nada o trabalho que ela vai prestar. E, infelizmente, alguns doentes ofertam cursos de prevenção, tratamento e cura ao homossexualismo. Eles estão pelo menos 30 anos atrasados em relação ao termo, porque em 1990, o Conselho Federal de Medicina e a Organização Mundial de Saúde retiraram a homossexualidade da doença, porque, de fato, homossexuais já foram considerados doença. Também isso tem toda uma história na Alemanha, um médico querendo proteger os gays das perseguições, porque antes era crime ser gay. Fala, não, ele não é um criminoso, ele é um doente, mas, na verdade, tanto
o lugar do encarceramento quanto o lugar do manicômio são lugares terríveis. E ser gay não é doença, ser gay é uma condição da vida humana, sempre existiu, sempre vai existir. Existe em todas as comunidades humanas, existem animais, inclusive, é comum a prática sexual de animais do mesmo sexo em quase todas as espécies. Isso são casos que eu atuo aqui por meio dessa associação chamada Renosp, acolhendo vítimas de homofobia, esse aí, por exemplo. 3 jovens são indiciados por homofobia contra rapaz que aparece sendo agredido em vídeo em Goiânia. Aí eu conversei com ele disse, me xingando de viado, de bicha, falando que minha roupa era roupa de bicha, que eu tinha que morrer porque não é certo ser viado, que eu era viado porque eu não apanhei o suficiente quando eu era criança, que eles iam me ensinar a ser homem na porrada. Enfim, são casos que eu convivo diariamente, o último na semana passada, 2 adolescentes, uma travesti e um rapaz gay, de 14 anos, expulsos de casa, morando num bosque há 3 meses. Eles fizeram uma barraca de lona e estavam morando nesse bosque, porque foram expulsos de casa, enfim. Mulheres lésbicas também são estupradas. Aí alguns vão falar, mas tem tanta mulher que é estuprada. Mas nós estamos falando de mulheres que são estupradas para deixarem de ser lésbicas. Alguns homens acreditam que as mulheres são lésbicas porque não teriam sido felizes numa relação sexual, que é uma visão absolutamente pequena e esdrúxula. E o Brasil segue sendo o país que mais mata LGBTs do mundo. Aí alguns vão dizer, mas tem tanta gente que morre, heterossexuais também morrem. Mas nós estamos falando de pessoas que estão morrendo por serem gays. Pessoas morrem por ser gays. Um travesti que está passando aqui, alguém passa, joga uma pedra, alguém bate. Pessoas morrem por serem quem são. Isso acontece. Eu não estou falando de alguém, de uma travesti ou de um gay que foi atropelado na rodovia e aí morreu num acidente de trânsito. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que morrem devido à sua orientação sexual e devido à sua identidade de gênero. E essas mortes geralmente são bastante violentas, porque nós vivemos uma sociedade muito machista, transfóbica e violenta, que precisa deixar essas marcas como uma lembrança, né, de que a pessoa vai morrer, e vai morrer de um modo dolorido, publicamente terrível, para mostrar que essas pessoas, esses corpos não são aceitos. E isso é fruto, em parte, também do fundamentalismo. Isso que a gente está chamando aqui de fundamentalismo religioso. Em vários países ainda é crime ser gay. Em alguns países é pena de morte, apedrejamento, decapitação, ainda existem campos de concentração. Então, como eu disse, as conquistas dos direitos não são algo dado, é uma construção que nós fazemos. Os direitos que se tem em Vacaria são direitos que foram construídos pela comunidade de Vacaria, e nós temos que lutar para que enfim, para que esses direitos se perpetuem. Eu acho que eu já falei bastante, agora já são 8h15, eu vou deixar vocês falarem. Quem se sentir à vontade pode ficar à vontade para perguntar, enfim, para falar o que quiser. E é isso. Sou Fabrício Rosa, estou aqui em Goiás, aqui em Goiânia, lutando para tentar fazer um mundo mais justo, mais digno, mais livre, mais feliz para todos nós. Obrigado. Professor Fabrício, a gente que agradece. Sua fala é incrível, assim, muitos assuntos, digamos, até chocantes, né? Mas com tanta profundidade e o jeito que você fala, assim, nos faz refletir muita coisa. Eu vou pedir, então, para o pessoal que quiser ir falando, se eles puderem utilizar a ferramenta Levantar a Mão, só para a gente ir organizando, ou colocar as suas colocações ali, as suas provocações, questionamentos no chat. Eu só vou ler algumas coisas aqui, professor, que foram colocadas no chat. Tudo bem. Pessoal aqui agradecendo a sua fala. O pessoal fala, Leda Maria, palestra maravilhosa, esclarecedora, mostrando muito a nossa realidade. Algumas realidades, assim, que a gente nem imagina. É algo chocante até. A Cláudia Rossi, importante momento de reflexão. Leandra Maria, falas perfeitas, uma aula show. Parabéns aos organizadores. A Lilian Cordeiro, parabéns, Fabrício, pela fala. Muito tocante a forma como você nos trouxe os fatos. E por aí segue. E eu tinha conversado contigo, né, que
alguns questionaram a gente, mas um policial falando sobre os direitos humanos. Creio que já foi respondido sobre isso. A própria fala do professor Fabrício respondeu por que disso. Mas, infelizmente, as pessoas que fizeram essa colocação não estão aqui, mas a gente pode gentilmente enviar a gravação sem problemas. Pessoal agradecendo sobre a fala, incrível, excelente. Eu vou dar uma olhada ali, eu vou passar a vez para Eveline Fischer, nossa colega aqui da assistência estudantil. Acho que ela tem um questionamento, Eveline. Você pode, se você quiser falar. Tá. Eveline ergueu a mão sem querer. Eu só vou pedir quem erguer a mãozinha ali, depois aperta de novo na mãozinha, que daí sai a... Isso, brigadão. Assistência estudantil, acho que é do campus Ibirubá. Thalita, é isso? Isso, tô ligando a câmera aqui. Até nem me ajeitei muito para a apresentação, mas vamos lá. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Boa noite, Jorge, pessoal do NAF. Boa noite, colegas que estão presentes. Primeiramente, parabéns pelo tema, né? Pertinente. Parabéns pela fala, Fabrício. Ótima, né? Uma discussão, assim, importantíssima. O que eu queria dialogar com vocês é o seguinte: durante a fala do Fabrício, me veio uma reflexão. O Fabrício, ele me representa que ele está numa ponta, ele está lá no que está acontecendo. E nós, dentro dos IFES, estamos aqui no início, né? Teoricamente, vamos dizer assim, se eu estiver errada, né, a gente dialoga. A educação, né, direitos humanos e educação. E nós aqui, que estamos como técnicos administrativos, tem aqui professor, nós somos educadores, né, e dentro da família também. Essa questão ampla dos direitos humanos, tudo que tu trouxe, Fabrício, questão da imigração, a questão da violência sexual, todo o teu trabalho, ele perpassa os direitos humanos, ok? E qual é a tua visão dentro desse contexto da educação, sabe? E também dentro do nosso contexto, não é chover no molhado, né? Nesse contexto político. Porque quando tu fala da questão LGBT, quando tu fala da questão racismo, quando tu fala das outras questões, enfim, da exclusão, a gente debate muito isso dentro dos IFES. Tanto que o NAF, por exemplo, é a união desses núcleos que discutem. Tem o NEAB, a questão afro-indígena, o NEPEGS, a questão sexualidade e gênero, o NAPNE, a questão dos portadores de necessidades especiais. E aí me vem na cabeça o seguinte: direitos humanos, ele perpassa toda a educação, todas as disciplinas, todos os professores, todos os técnicos, são valores que devem ser trabalhados dentro da escola, né? E nós, enquanto escola, que tu colocou a questão dos IFES como excelência, sim, de certa forma, mas a gente que está dentro, a gente vê também, a gente vive muito conflito. E também, se tu pudesse falar essa questão de conflito da polícia com as políticas públicas, porque eu vejo, por exemplo, olha o Ministério dos Direitos Humanos, propõe aí uma separação, meninos azul, meninas rosa, e aí tu dentro de uma escola, a gente trabalha com políticas públicas, onde se mudou toda uma questão de concepção de gênero, concepção de sexualidade, né? A gente, às vezes, fica refém de política, né? E o direito humano não pode ser. Direito humano é direito humano, sobre qualquer política. Então, se tu pudesse, talvez, responder um pouquinho no sentido do teu papel, como que tu vive isso na polícia que é na ponta, né? Tu já pega o problema pronto lá, tu pega a violência, tu pega a morte, né? E como que tu vê isso com as nossas atuais políticas públicas? Qual que é a principal dificuldade que tu tá vendo dentro das nossas políticas públicas de segurança e talvez um pouco de educação e dos próprios direitos humanos? O que está sendo feito pelos direitos humanos no Brasil?
uma separação, né, entre questão de gênero, a questão do descaso dos migrantes, né, é um descaso, bem como você colocou, é um descaso contra os migrantes. Como que é essa tua percepção das políticas públicas que a gente vive com os direitos humanos? E, mais uma vez, obrigada pela tua fala. Você tem uma expressão, uma condução muito humana, não só de direitos humanos, mas a tua fala frente, tudo que tu vive, quando tu começou a relatar, meu Deus, né, eu acho que eu não teria o filho para esse trabalho, assim, é muito chocante, mas você trata isso como uma questão de humanidade, assim, muito profunda. Parabéns. Obrigado. Professor, você quer juntar várias ou já pode responder? Fica a teu critério, Fabrício. Como é que você prefere? Posso responder. Primeiramente, eu queria pedir desculpa porque eu achei que os slides para vocês estavam de tela cheia. Porque para mim, eu queria ver como é que estava aqui o rosto de vocês, se vocês estavam aparecendo, então eu fiquei vendo o slide pequenininho. Então, para vocês também estava bem pequenininho, né? Então, vocês não conseguiram ver os slides. Mas depois eu mando para o professor, se ele quiser disponibilizar. Bem, o Brasil fez alguns compromissos internacionais, que são os tratados, que ninguém obriga o Brasil a assinar um tratado. As convenções internacionais, é um tratado assinado de maneira voluntária, onde o presidente vai na Assembleia Geral da ONU e outras Assembleias Gerais, e traz para cá, para o Congresso Nacional. Esse tratado ele é aprovado no Congresso Nacional, tem tudo em trâmite. O Brasil ele ratificou a Convenção Internacional dos Direitos da Mulher. Essa convenção fala que nós vamos discutir nas escolas de ensino fundamental, médio, superior, tecnológico, a questão de gênero. O tratado diz isso, que nós vamos discutir. Porque essa questão de gênero, que é tão estigmatizada e mal compreendida por alguns, é o que gera violência. Vamos dar um exemplo. A Damares, em certo momento, ela disse que foi em Marajó e que ela percebeu que tinha um alto índice de violência sexual porque as meninas tinham roupas curtas e algumas estavam sem calcinha. E aí, essa fala, ela coloca a mulher no lugar da culpa. É a roupa curta e a falta de calcinha que gera violência. E não o fato de alguns homens se sentirem no direito, que não tem algum, de tocarem o corpo feminino. Então, é isso que a gente precisa discutir. O que leva ao fato de algumas pessoas se sentirem no direito de tocarem outros corpos. E eu falo isso também enquanto homem gay. Eu vejo, às vezes, amigos gays que querem que se sentem no direito de tocar em outros homens heterossexuais ou até outros homens gays. Então, o que nos leva a tocar e achar que as meninas, muitas vezes, elas têm receio de sair na rua, os pais não deixam, não é por medo de ser assassinada, ou até mesmo de ser roubada, é mais por medo da violência sexual. As meninas não ocupam os espaços públicos. O palanque, a praça. Na frente do meu prédio tem uma quadra. Eu nunca vi um jogo de meninas. Eu só vejo meninos ocupando os espaços públicos. Porque as mães têm receio das meninas serem violentadas de várias formas. É uma violência que começa na linguagem, que passa para o olhar, que passa para um olhar coletivo, que depois vai para o toque, depois vai para algo mais profundo. Então, o que autoriza isso? Quem foi que autorizou isso? E discutir isso é discutir as relações de gênero, não é querer transformar meninas em meninos. E aí eu queria perguntar sinceramente para vocês, quantas crianças vocês viram que foram transformadas em meninos na sua relação, na sua família? Quantas? Meninos que viraram meninas e meninas que viraram meninos? Quantos? Nenhum. Sabe por que você não viu? Porque essa condição, ela é uma condição muito específica. Eu conheço adolescentes transexuais. E eu sei que essa família e que essa adolescente passa por um transtorno, por uma questão psicológica muito profunda e que deveria ser tratada com respeito, com aprendizado, com consciência. Não. Mas as pessoas pegam casos extremamente pontuais, que não estão no nosso dia a dia, que são casos cientificamente comprovados de que a transexualidade é uma condição diferenciada. Inclusive, países do fundamentalismo islâmico reconhecem a transexualidade, alguns, como o Irã. Se quiserem assistir depois um documentário chamado As Transsexuais do Irã, lá eles reconhecem as transexuais, mas não os gays. Então, assim, nós pegamos algo que é extremamente doloroso da condição humana e transformamos em um discurso público, um proselitismo político terrível, como se os professores fossem capazes de transformar a sexualidade de crianças. Não existe isso.
Ninguém escolhe ser gay. Vocês que estão aqui, vocês, quando começaram a ter atração sexual com seus 11, 12, 13, 14 anos, você se moveu no mundo dessa forma, mas não foi uma escolha. Você não falou assim, hoje eu vou me masturbar pensando em meninas ou em meninos. Isso não é uma escolha. A sexualidade humana, ela se põe. E não há professor algum que consiga transformar essa condição. Então, voltando à questão dos tratados internacionais, o Brasil se compromete na esfera internacional a discutir gênero nas escolas. Esse tratado internacional, ele vale mais do que qualquer lei estadual aprovada em Goiás ou no Rio Grande do Sul. Ele vale mais, que eu digo, no ordenamento normativo. A Constituição está acima de tudo, depois dos tratados, depois das leis. Então, os tratados, eles valem mais. Então, uma lei municipal que impeça um professor de discutir na sala de aula, ela é uma lei inválida, porque ela fere um tratado que o Brasil se comprometeu internacionalmente. Então, é preciso um pouco mais de vontade de compreensão e de menos julgamento para falar de determinados assuntos. Então, o que eu vejo eu lido, eu fui PM há muitos anos. Na PM, metade das ocorrências que eu atendi era a Lei Maria da Penha, violência doméstica. Então, culpar as mulheres, como fez essa ministra e como faz alguns discursos, não vai resolver o nosso problema. O que pode, e nem sempre também prender o homem vai resolver. Não é apenas prender, não estou defendendo a não prisão, não é isso. Mas não é só prender que vai resolver. Nós precisamos reformular a forma de nos fazer humanos. Reformular a forma de criar os nossos filhos. Então, quem discute gênero vai falar, por que uma menina não pode brincar com um carrinho se ela vai dirigir um veículo aos 18 anos? Por que o menino não pode ter um boneco ou uma boneca se ele vai ser pai? Então, nós precisamos discutir a nossa existência no mundo. Rosa e azul, isso são simbologias, inclusive, muito recentes. Até algumas décadas atrás, meninas não usavam rosa, meninos não usavam azul. No Japão, a noiva não casa de branco, casa de preto. Isso são convenções que podem mudar, mas o importante é o desejo de querer um mundo melhor. E o que eu percebo de alguns discursos é o contrário disso. É o profundo desconhecimento, pessoas que criticam autores que nunca leram. Olha, como eu vou criticar um autor que eu nunca li? Então, criticam autores que nunca leram, criticam teorias que nunca se deixaram conhecer, e aí vai de Paulo Freire a Simone de Beauvoir, Judith Butler, até porque não são leituras fáceis, então é preciso conhecer. Depois de conhecido, se você não concorda, ok, vamos discutir sobre esse assunto. Mas a gente não pode se deixar levar por essa onda de maldade e de desinformação, porque são famílias que estão sofrendo. Se quando acontecer na sua família, você não vai... Aí você vai cair na real. Falar, nossa, aconteceu aqui dentro de casa, agora eu vou ter que aprender a lidar. E aí, qual é o mundo que você construiu? Em relação às políticas públicas, a gente ouve muito pessoas falando que o Estado quer impor determinadas coisas às famílias. Ora, a sociedade, por meio do Estado, escolhe a idade que você vai começar a trabalhar, que você pode ser um menor aprendiz, um jovem aprendiz, aos 16 anos não pode trabalhar à noite, em local insalubre, aos 18 anos pode trabalhar normal. A sociedade e o Estado vai dizer a partir de que idade você pode ter uma relação sexual, a partir de que idade você pode se casar, ou você não pode se casar, que você pode se emancipar. Ou seja, sim, o Estado determina alguns marcos etários, algumas idades, para desenvolver as políticas. E aí alguns vão dizer, não, o Estado está querendo definir o sexo, e não é verdade. Na verdade, e eu que convivo com essas famílias, o que eu vejo essas famílias que sofrem, elas demandam o Estado, elas demandam política pública, e a partir dali algumas políticas públicas nascem, especialmente para enfrentar preconceitos e desconhecimentos. Isso não é o Estado dizendo que o menino vai ser assim, vai ser aquilo. Até porque não vai acontecer. As pessoas, elas se conduzem na vida de uma forma inata. Bem, o que eu poderia dizer é isso, é que a incompreensão, o preconceito, e ele gera uma impossibilidade de discussão, ele gera tabus na educação, e esses tabus na educação, na formação humana, acabam gerando problemas no campo da violência. E aí, no campo da violência, eu atuo percebendo que as políticas públicas são insuficientes por uma série de preconceitos. Não é colocando mais roupas longas nas meninas da Ilha do Marajó que a gente vai reduzir a violência sexual. É discutindo com os homens que falando que eles não têm o direito de abusar das meninas.
Excelente, professor, excelente. Eu vou dar mais uma lidinha aqui em algumas colocações. Não sei se a colega de Ibirubá se sentiu contemplada. O Tagor Antunes colocou Dura Realidade Brasileira, excelente palestra do colega. E Thaís, que encontro maravilhoso, só agradecer ao Fabrício por essa fala, parabenizar os colegas do NAF pela organização do evento, parabenizar o professor Fabrício, que aceitou, e agradecer, né, aceitou falar com a gente. Pandara Santos, excelente fala, muito importante para o nosso dia a dia policial. Alessandra Paim, que fala incrível, parabéns, gratidão enorme pela fala, show. Novamente o Tagor Antunes, compactou com o professor, lembrando que também sou policial em Vacaria. Uns colegas policiais, então, nos acompanhando, sejam bem-vindos e colocar o NAF à disposição para a gente discutir e trabalhar juntos. Matias, parabéns, fala incrível, parabéns, Fabrício. Tagor, que coloca que quer participar dos próximos eventos. Pandara, concordo com Tagor, para nós policiais, para nós, enquanto policiais, é de grande valia esse conhecimento nas mais diversas áreas que permeiam o nosso cotidiano. A colega de Ibirubá agradece, perfeito, Fabrício, obrigado, Sandra. E temos a Cláudia Adriana, que levantou a mão. Você pode fazer a sua intervenção, Cláudia. Boa noite, né? Eu sou professora do IFE aqui em Vacaria. Estou professora do IFE aqui em Vacaria. Queria parabenizar pela fala, pela importante contribuição para a nossa discussão enquanto grupo, né? Parabenizar os organizadores desse evento, né? Eu trabalhei com direitos humanos na educação e essa disciplina me fez refletir sobre muitas coisas, né? O quanto a nossa formação, e a colega falava que enfrenta dificuldades no curso, né? No desenvolver dos cursos, né? Nos próprios campings, né? O quanto é importante trabalhar com isso no processo de formação dos educadores. Porque os educadores é o que vão estar na ponta, lá dentro da sala de aula, dentro das escolas, discutindo e levantando essas questões tão importantes de serem discutidas, né, e que por um momento histórico e político que estamos vivendo de retrocesso de avanços, que vínhamos caminhando a passos muito pequenos, inclusive, né, e que nós estamos retrocedendo. Então esse momento de discussão hoje, eu quis falar por isso, parabenizando vocês, é de suma importância, é um momento de resistência histórica. Quando tu falavas que continua lá defendendo a construção de um mundo mais justo, é isso que nos mantém vivos, né? Enquanto a gente consegue acreditar que é possível um outro mundo, enquanto a gente consegue se reunir numa noite como hoje, 22, 23 pessoas debatendo um tema que defende a vida e a vida plena para todos, né, é muito importante. Então, eu estou aqui falando para parabenizar isso. Você nos deu um sangue nos olhos para continuar lutando por esse mundo novo. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço. E a gente tem que continuar acreditando, minha gente. É preciso ter esperança. É preciso ter esperança. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair desse lugar, e porque nós encontramos um lugar de ódio. E esse ódio é ruim para todos. As famílias muitas estão destroçadas, tias que a gente gosta, mas que às vezes a gente não compreende por que está agindo assim, o assado. Eu acho que nós vamos ter que chegar num lugar de comunhão ainda, em um lugar de compreensão. Eu tenho esperança num outro mundo possível, num outro mundo que a gente vai construir, e se esse mundo não acontecer, eu vou ter feito o meu melhor para que ele tivesse acontecido. E é isso, queria só falar para minha amiga de Ibirubá, que a minha madrasta é de Ibirubá. O sobrenome dela é Hartmann, ela é de Ibirubá. Depois eu vou comentar que eu conheci você, depois você me deixa seu nome aí. Que legal. A professora Cláudia, então, dá as boas-vindas para ela, porque, apesar de sermos do mesmo campo,
ainda não conhece. A gente está em trabalho remoto, em APNPs, e a gente não conseguiu conversar ainda com os colegas novos. É muito importante a gente ter esse número de pessoas em plena época que a gente está num período que alguns de férias, alguns estudantes fazendo as atividades online. Inclusive, hoje tem aulas, né? Muitos não puderam participar, por isso que a gente grava. Então, a gente fica muito feliz. E, nossa, a gente só tem a agradecer. Pessoal, tem mais alguma colocação aí? Fiquem à vontade. A Thalita, que é de Ibirubá, ela foi nossa colega aqui em Vacaria e depois foi para Ibirubá. Ela falou que é migrante em Ibirubá. E, na verdade, Thalita, acho que você também é de Santa Maria, né? Se eu não me engano. Oi, isso, eu sou de Santa Maria, daí eu assumi lá em Vacaria e pedi remoção para Ibirubá, porque é mais próximo de Santa Maria, para que eu pudesse ficar perto da minha família, né? E daí, então, teoricamente, eu sou migrante aqui em Ibirubá, mas tranquilo. Aliás, uma cidade de bastante migrantes senegaleses, haitianos, né? O próprio IFE trabalha com esses migrantes, mas até fez agora 2 anos que eu estou aqui, né? Estou em Ibirubá. Coisa boa. Só para dar um panorama, assim, do nosso público, a gente tem e teve, que alguns já saíram, né? Estudantes da pós, que é a pós em educação, a biologia, a pedagogia. A gente teve do integrado, que é o ensino médio, né? O integrado em agro, pessoal da agro e da multimídia. E bastante colegas de outros campos e colegas da comunidade externa, 2 colegas policiais aí que a gente pode entrar em contato com o NAF para a gente trabalhar juntos. Sempre é uma boa ajuda, assim. Queria falar outra coisa, que eu assisti a tua aula também no teu Instagram, depois, não sei se tu quiser falar para o pessoal que se quiser te acompanhar, sobre os direitos LGBT, que também foi uma aula, assim, incrível, foi muito bom de assistir. Aí, o e-mail do professor Fabrício. O Instagram, é Fabrício Rosa, Instagram. Depois, se o pessoal, se quiser, pode me pedir que eu siga o professor Fabrício, e daí eu posso passar, se o professor autoriza, né? Com certeza. Colegas aqui de Campos Veranópolis, Ibirubá, acho que Sertão também teve. Não sei se o pessoal quiser colocar de onde é, aí fiquem à vontade. Pessoal, mais alguma colocação aí para a gente poder aproveitar um pouquinho mais os últimos minutos com o professor Fabrício? Últimos minutos hoje, porque a casa agora é sua também. Você está convidado sempre a estar conosco. Se um dia voltar ao Rio Grande do Sul e cruzar aqui por Vacaria, as portas do Instituto e de casa aqui estão abertas. A gente faz um churrasquinho aí para aproveitar também, conversar um pouco. Sempre é bom. Inclusive, aqui você é da PRF, né? Aqui Sim. Em Vacaria tem posto, eu não sei como é que... Posto, delegacia aqui, é bem grande a atuação aqui. Deixa eu ver o que colocar. Ibirubá, esqueci, desculpa, Thalita. Pessoal, se não tiver mais, a gente passa a palavra para o... Bem rapidinho para dizer, tua passagem por aqui, Fabrício, está convidado para ir até o Instituto falar também lá para o pessoal dos núcleos. De repente a gente vê na hora, porque nós temos eventos do NEPEGS, que é o evento Filhas da Luta, né? É organizado pelo NEPEGS. Nós temos o evento do NEAB, que é o Colóquio As Mil Humanidades, né? Que é as 1000 humanidades sempre sobre direitos humanos, né? Nós já temos um histórico aqui do evento
no Instituto Federal. Também fica o teu convite, quando tu for à Vacaria, tu te direciona aqui para Ibirubá, para vir falar aqui no Instituto, nos nossos núcleos também. Será muito bem-vindo. Obrigado. Podemos montar, então, uma comitiva. Vem aqui, já descemos para Ibirubá. Acho que só falar que um colega colocou que é do Campus Iamão. Né? Perfeito. Quando eu entrei na polícia, há muitos anos atrás, primeiro foi na PM, depois na PRF. E quando eu entrei na PRF, eles me deram uma lista que você tinha que colocar os estados em ordem de escolha. Aí eu coloquei Goiás, que eu queria vir para Goiás, e o segundo eu coloquei Rio Grande do Sul, porque eu sempre tive muita curiosidade, e eu gosto da cultura gaúcha, e, enfim, da organização de vocês, da luta também, de muitos coletivos que eu acompanho daí. Enfim, um dia eu vou cobrar, hein? Vocês estão oferecendo, eu vou cobrar. Enfim, para encerrar, eu queria encerrar com um poema, pode ser? Com certeza. Dom Pedro Casaldáliga é um religioso espanhol, mas que morou muitos anos no Brasil. Ele era da prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, que é uma terra que tem muito gaúcho também. Um grande lutador pelo direito à terra, pelos direitos indígenas, por um mundo mais justo. E ele tem um poema bonito que fala o seguinte, que se chama Paz Inquieta. Paz Inquieta. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta, que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas, na derrota das armas. A paz do pão da fome de justiça. A paz da liberdade conquistada. A paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que é tanto shalom como salam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém, e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta, que não nos deixa em paz. É isso, eu agradeço que todos nós fiquemos em paz, mas que seja uma paz que se movimenta, uma paz que tenha vida, para que a gente possa distribuir paz para aqueles que mais precisam também. É isso, gente. Obrigado, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, professor. Muito obrigado por ter aceito. Você prontamente acolheu o nosso convite. Assim, a gente ficou muito feliz mesmo, tá? Porque por ter participado de outro evento com você e de ter assistido sua aula, a gente ficou muito honrado mesmo de ter você aqui. Agradecer a todos que participaram hoje. A gente vai disponibilizar a gravação. Depois, se vocês quiserem utilizar ela na aula de Direitos Humanos, nas aulas, enfim, creio que não tem problema, né, professor? Acho que vai ser bem útil para o pessoal utilizar nas aulas. Será um prazer. Já estou aqui para pedir autorização para ele. E, então, pessoal, boa noite a todos. E, só mais um detalhe, semana que vem, a gente tem um evento sobre racismo estético, com o professor João Xavier, que é de Minas, que ele lançou o livro Racismo Estético, Decolonizando Corpos Negros. Inclusive, o livro está pelo Kindle, é bem baratinho, e quem tem aquele Kindle ilimitado, ele está gratuito. Mas a gente pode ler, acho que até o capítulo 1 ele tá disponível. Então, vai ser quinta-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigado a todos, obrigado, professor. Uma boa noite e até mais, pessoal. Obrigado, gente. A gente se encontra no Rio Grande do Sul. Grande abraço.